Muito bem. Quero desejar para você que você seja muito bem-vindo na nossa programação, começando Marcha pela Acessibilidade, que pelas redes sociais da Valinhos FM. E a partir de agora nós vamos bater um papo bem legal sobre o esporte. Olha, eu já estou até de fundo aqui, estou me sentindo o verdadeiro jogador de rugby com o Rodolfo Polidoro. Primeiro, Rodolfo, uma ótima noite para você. Prazer recebê-lo aqui na programação da Valinhos FM. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, boa noite a todos. Obrigado, Alves, por esse convite. Eu agradeço aí pela essa confiança. Ô, Rodolfo, deixa eu te falar uma coisa. Antes até de você se apresentar melhor, eu estava pesquisando sobre o rugby. Meu amigo, o preparo físico tem que estar em forma, hein? Porque é pancada, Rodolfo. Pancadaria. Até então, hoje eu vejo assim uma forma do rugby, ele é mais do que uma reabilitação. Porque uma frase que eu deixo para mim, para a vida toda, é que não fui eu que escolhi o rugby, né? O rugby me escolheu. Então, através disso, foi onde que eu consegui melhor desenvolver, assim, numa cadeira de roda, o meu dia a dia, foi através do esporte, né? Certo. Muito bem. Então, vamos lá. O Rodolfo Polidoro. Rodolfo Polidoro é valiense. Ele fala um pouco pra gente aí do Rodolfo Polidoro. Vamos lá. Nascido na cidade de Valinhos, hoje eu tenho 32 anos. Sofri um acidente em 2018, foi um acidente de trabalho, né? Onde eu levei um choque aí de 15 mil volts. Após isso, eu caí, né, de uma altura de 6 metros, onde veio eu bater as costas no chão e veio a paraplegia, né? Até então, eu fiz reabilitação no CRR Souzas, né? Durante 9 meses. Depois disso, já me conheceram lá, o pessoal do rugby. Eu estava já marcando o retorno para fazer a reabilitação, onde veio um casal que eu não conhecia, veio conversar comigo, me convidou para o rugby, e era técnica já da seleção brasileira, e o marido dela também, que era da seleção brasileira, e hoje também ele é da seleção. Me convidaram para ir assistir um treino, fui a primeira vez lá, todo ansioso, e nunca mais saí de lá. Então, aquele como você disse, né? O rugby, ele te encontrou para participar. Eu estava pesquisando um pouco sobre a modalidade, aí vai o meu completo desconhecimento, tá? Eu desconheço completamente a modalidade, mas eu estava pensando muito nessa questão da recuperação. Porque ele acaba te fortalecendo em vários aspectos, Rodolfo. Sim, bastante. Inclusive, um ponto que eu vou destacar é referente à dor neuropática. É uma dor assim que ela, pelos médicos, só com remédio, só com tratamento forte. Hoje eu tomo vários tipos de remédios para essa dor. E o que mais me ajuda é o esporte. É onde me alivia bastante essas dores, onde eu consigo absorver bastante força também, bastante ganho de força, bastante habilidade até mesmo com uma cadeira de passeio para mim enfrentar essas ruas, né? Esses lugares do dia a dia que não são todos acessíveis, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Edson Leme, o Edson lá de Vinhedo, tá acompanhando, né, Edson? Um abraço para você. Também, ó, prestigiando aqui, a Denise. Beijo, Denise, tá acompanhando também a nossa programação. Vou dar um abraço pro Matias aí. Tô sentindo falta do Matias narrar umas partidas de futebol, hein, Matias? Vamos preparar, hein, Matias? Vamos preparar aí para você narrar umas partidas de futebol. Vamos lá. Ô, Rodolfo, eu vou fazer algumas perguntas aqui em relação a esse esporte, o rugby. A cadeira, ela é uma cadeira, não é a cadeira que você usa normalmente para as suas mobilidades, na sua casa, no shopping, enfim, é uma cadeira diferente. Essa cadeira, ela é preparada, ela é transformada? Como que é, Rodolfo? Isso, é uma cadeira específica só para o rugby mesmo, a gente não consegue utilizá-la
no dia a dia, nas ruas. Por quê? Ela é sob medida, as duas rodas delas maiores, ela já é preparada já com uma curvatura para não pegar as mãos, né, uma na outra durante o esporte. Tem mais 4 rodinhas pequenas, que é anti-tip, né, que é anti-tombo, que elas ficam praticamente bem coladas ao chão, fica uma distância mínima, né, do chão, assim, para poder não ter aquela inércia, jogar a gente longe ou até cair para trás ou para frente no impulso dos braços. Ela também, assim, muito bem feita, porque como é um esporte de muito impacto, muito atrito, ela é bem reforçada. A maioria delas, hoje em dia, usadas no Brasil, ela é de alumínio, né, um alumínio forte, com bastante reforço. Temos também as importadas, que é de fibra de carbono, tem de titânio também, só que para o Brasil, para chegar isso no Brasil, ainda não são todos que têm esse acesso, né? Porque o custo de uma cadeira de roda brasileira, ela já é um pouco alta. Ela chega em torno de custar uma básica R$ 10.000. Imagina uma fora, né? Ela ultrapassa de 50. Então, para um brasileiro conseguir isso, é só com um patrocínio muito bom, ou até mesmo a pessoa ter esse dinheiro, né? Ou até mesmo financiar essa cadeira. Lógico, né? Ela é feita sob medida, como eu disse. Certo. Atualmente, hoje eu tenho a minha cadeira própria, né? Mas antes, quando eu entrei no Gigantes, eles me emprestaram uma cadeira, usei durante um tempo, né? Não era o meu tamanho, acabei assim até machucando um pouco, né? Por conta que eu fico um pouco folgado na cadeira, acaba ficando dando umas raladinhas aqui, umas raladinhas ali na costela, tudo. Mas aí, com o tempo, eu consegui a minha cadeira, né? Para poder estar jogando corretamente. Muito bem. Rodolfo Polidoro, jogador, ele vai falar daqui a pouquinho dos Gigantes, da experiência dele na seleção. Antes, deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá, quem que está aqui? A Flávia Martins, também. A Larissa Polidoro. Você conhece essa moça, Larissa Polidoro? Você conhece ela? Essa é meu amor da minha vida. Aqui também a Juliana Filigói Matias, sucesso, Rodolfo, Deus abençoe você e sua família. O pessoal está participando aqui na nossa, no Marcha pela Acessibilidade. Ô, Rodolfo, eu vou colocar aqui um vídeo, vamos torcer para ele, né, rodar direitinho, e daqui a pouco a gente vai conversando um pouco sobre esse vídeo. Rapaz, eu fiquei impressionado. Ainda não é o jogo que tem a sua participação. É um jogo que eu achei na internet e acho que é de 2016. Vamos ver lá o que tem aqui. Brasil! 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 Meu amigo do céu. Deixa eu abraçar aqui o Alexandre Tonetti também. Alexandre, abraço, Tonetti, também está acompanhando a nossa live. Mas, ô Rodolfo, essas cadeiras aí, cara, é aço. Que material que é feito? Porque é pancada mesmo, Rodolfo. Ninguém alivia.
Não tem choro não. Ali é pancada mesmo. Se você estiver bobeando, você vai receber uma pancada, é uma pancada forte. Lógico, não machuca. Um dos motivos é que a gente fica próximo ao chão, né? Então, quando a gente recebe uma pancada e acaba caindo, acaba caindo praticamente lento até o chão. Então, como é perto, não machuca assim, de ter lesões, né? Do tipo. Mas essas cadeiras, elas são bem reforçadas, são de alumínio, mas quebra também, acaba quebrando assim com facilidade, com o tempo assim, muita solda, bastante reforço para aguentar novamente os jogos aí. Quando a gente pensa, por exemplo, numa comissão técnica, e eu estava acompanhando que vocês também, se eu não estiver falando a pronúncia certa, você me ajuda aí, falava de um mecânico, alguém ali que vai ajudar a trocar uma roda. Outra curiosidade, Rodolfo, é pneu de ar ou é aquele pneu maciço? Não, é tudo com pneu de ar, né? Com câmera, tudo. São câmeras assim especiais mesmo para o esporte, os pneus também, para aguentar o impacto. Geralmente estoura de um campeonato aí 20 câmeras. A troca ocorre durante um jogo, 2 jogos assim. Então por isso que tem que ter um mecânico para ter essa agilidade, de trocar já ali no banco, né? A câmera, trocar o pneu que por algum motivo ou outro estoura, né? Às vezes ele chega a estourar, rachar no meio o pneu por conta da pancada. A troca ali, então, tem que estar sempre tendo. Acontece, então, tem que ter essa troca, tem que ter esse material aí de reserva. Sim, sim. Cada um tem, né, geralmente 1 ou 2 rodas reserva já prontas lá no banco, né? Porque às vezes estoura e não tem 1 minuto só o mecânico para entrar na quadra e resolver o problema. Se estourou o pneu, já tem que ir logo lá com uma roda já com eixo, encaixar a roda e já liberar o atleta para poder continuar o jogo. Certo. Ô, Rodolfo, eu vou colocar agora aqui um outro vídeo, e aí, em cima desse vídeo, a gente vai conversando um pouquinho. Eu queria saber um pouquinho como que é essa questão de quantos jogadores, como que é o tempo, como que funciona essa questão, assim, do esporte propriamente dito, tá? Então, deixa eu colocar aqui esse vídeo para a gente. Na partida passada. Esse aqui, acho que esse aqui tá falando, tem a sua participação. Quer ver? Vamos lá, sim. Da Isso aqui foi na seleção brasileira, é isso? Vamos pra mim, pro homem, porque o homem tá enjoado. Isso, esse foi. Contra o Paraguai. Tava abusado o homem. Paraguai. Isso, foi o sul-americano que teve agora. Foi o sul-americano que teve no final do ano passado agora. Seleção brasileira. E o Brasil já entendi. Mostrando aí um entrosamento afinado e realmente pegando firme e ali na marcação. Você consegue ver a movimentação. E agora, aquilo que eu queria conversar com você. Isso aí é o Rodolfo, ó, isso é o lance do Rodolfo fazendo. Ô, Rodolfo, ali, a quadra, ela tem 15 por 28, é isso? E como que é? O tempo, quantos jogadores participam? Fala um pouco pra gente. Isso, a quadra, ela é a quadra de basquete, né? Também usada para vôlei. Ela é 15 por 28. Em quadra só pode entrar 8 atletas, cada lado. Falam-se assim, pode ver que atrás de algumas cadeiras tem a classificação funcional. O que significa isso? Vai de 0,5 até 3,5 a pontuação. Isso é classificado a funcionalidade de cada atleta. Por exemplo, o time de rugby, ele só aceita atualmente tetraplégico, congênitos, também paralisia cerebral, porque tudo isso compromete 3 membros do corpo. Se tiver os 3 membros do corpo, ele se enquadra no rugby. Aí é passado por uma avaliação por fisioterapeutas, né, para classificar qual é a pontuação desse atleta. Por que dessa pontuação? Em quadra só pode entrar com 8 pontos esses 4 atletas. Então tem que fazer a somatória, não pode ultrapassar essa somatória.
para poder estar jogando. Por isso que tem toda essa lei da pontuação. Assim que o juiz, o árbitro, coloca a bola no colo do atleta, tem somente 12 segundos para atravessar o meio da quadra. Depois desses 12 segundos, para fazer o gol, tem mais 28 segundos. O total, 40 segundos cada gol. Chamados também de gol Então, ou o try, né? o Rodolfo, tem ali, eu não vou, ali são cones que tem, são um cone de um lado, outro do outro, e a cadeira, ela tem que passar com as duas rodas. Isso, passando a cadeira de rugby, ela tem 6 rodas, passando pelo menos as duas da frente, ou você passar a lateral da cadeira com a roda maior, com a rodinha da frente, vale o gol. Os 2 cones é para sinalizar onde tem que ser feito o gol, não passar da linha, né? Então tem que passar naquele meio ali, igual eu passei agora, vale o ponto. E aí é que entra, por exemplo, essa questão que você falou ali da bola. Eu tô com eu coloco aqui, eu tenho que dar algum kick na bola para poder seguir ou não? Posso segurar a bola aqui e ir direto? Não. Assim que eu recebo a bola, eu tenho 10 segundos para quicar essa bola. Se eu não quico a bola, é chamado de turnover. Turnover, a gente perde a bola e a bola retoma com outro time. Então, quer dizer, a cada 10 segundos tem que quicar a bola. Tá, você quicou a bola, por exemplo, você conseguir sair driblando e quicando a bola sem problema nenhum. Não tem aquela obrigação de passar a bola para um parceiro. Não. Lógico que a gente passa a bola por conta de ajuda, né? Tem toda uma estratégia nisso. Mas a gente consegue atravessar a quadra Tem atleta que consegue atravessar em 5 segundos, 4 segundos total sem quicar a bola. Então, isso vale o gol também. Deixa eu abraçar aqui, eu falei do Eduardo Matias, ele aí, ó, meu narrador aí. Eduardo Matias está acompanhando também, aqui a Flávia também está acompanhando, e nós estamos descobrindo um pouquinho ali dessa questão aí do rugby em cadeira de rodas, hoje conversando com o Rodolfo Polidoro. Ô Rodolfo, que bola que é essa? É uma bola pesada, é uma bola comum? Qual que é a bola? Essa que está usando no campeonato, ela já é específica para o rugby, né? Ela é uma bola parecida com a de vôlei, só que é pouca coisa mais pesada. E a aderência dela, né, a pega, né, que fala, facilita de não estar escorregando tanto da mão a bola. Mas ela é do rugby mesmo. Então, assim, é uma bola mesmo, não é nada mais pesada também. É uma bola normal, uma bola... Não chega a ter um peso diferente, não. Não. É esse peso praticamente para uma bola de vôlei mesmo. Então acaba sendo leve. Rodolfo, e os gigantes? O time, eu estava mais uma vez fazendo meu dever de casa para conversar com você, e aí eu vi que no Brasil os times têm times em São Paulo, Campinas e Bebedouro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, Distrito Federal também tem time, no Paraná, Curitiba, Colombo, Campo Largo, são as cidades que têm o time de rugby. Campinas, tem só os gigantes ou tem outro time? E fala um pouco para a gente aí também do atual momento dos gigantes. Vocês estão disputando campeonatos? Como que está a sua situação nesse momento com o time? Sim. Na cidade de Campinas temos, né, tem o Gigante e também tem a ADA Camp, que é faz parte da PUC, né, Campinas. Temos todo um calendário aí de competições. O próximo campeonato agora será o Campeonato Brasileiro, que já é o mês que vem já. Participamos agora recentemente do Campeonato Paulista, né, onde fomos campeões, né, os Gigantes. Tetracampeão paulista. Também já fomos bicampeão brasileiro. Vamos tentar disputar agora, né, o Tri.
quem sabe, né, não vem esse trio para a gente aí. Também ia comentar um pouquinho do patrocínio que temos, né? Porque sem esse patrocínio eu acho que um time não consegue ir para frente, né? Porque são muitos gastos, né? As coisas são muito caras. Também temos muitos gastos aí com viagens, com equipamentos. Então a prefeitura aí de Campinas, ela chamado Projeto FIEC, eles nos ajudam aí com um valor anual. Então isso dá certinho para a gente comprar os equipamentos, que é câmera, esparadrapo, que usa muito todo treino, usa também as câmeras de ar que fura, como eu comentei com você, rodinhas, elas quebram da cadeira, as rodas também entortam, tem que mandar arrumar o tempo todo, então tudo isso ajuda o patrocínio. Também temos uma ajuda aí do patrocínio da Coloplast, né, que é uma empresa aí de sondas, né, muito conhecida aí pelos atletas. Como você comentou, tem vários times, são bastantes, todos esses estados aí tem vários times. Esse ano abriu atualmente no Espírito Santo, né, no Nordeste. Estamos levando para lá isso daí também. E estamos cada vez mais divulgando, né, essa modalidade que é pouco vista, né, mas com o tempo eu acredito que vai ser bem mais vista do que está sendo hoje, né? Gigantes, como eu não comentei, ele foi fundado em 2012. Hoje temos aí 5 atletas contando comigo, né, na seleção brasileira dos Gigantes, e total de atletas no time são 10 atletas. A gente sabe, né, Rodolfo, que o esporte no Brasil, ele é o futebol, né? Até o próprio futebol feminino em relação ao futebol masculino, a diferença é muito grande. Quando eu falo de diferença, não técnica, né? A diferença de investimento, a diferença de apoio. Ainda mais quando a gente vai falar de paradesporto, os esportes paralímpicos, são aquilo que, quando o Brasil vai disputar, que dá mais medalhas para o Brasil está sempre na ponta, mas sem muito investimento. Mandar um abraço aqui para a Flávia. Flávia também está acompanhando, né, Flavinha? E, Rodolfo, seleção brasileira, como foi chegar até a seleção brasileira? E eu tenho percebido, acompanhando, meu amigo, a régua lá é alto o negócio, hein? Sim, assim, foi para mim um sonho assim muito rápido, né? Aconteceu. Eu fui convocado no final do ano passado para a seleção. Como entrou um novo técnico lá agora, suíço, né? Então ele mudou todas as regras lá. Então agora, de vez de ser somente os 12 atletas, são 24 atletas, 12 fica na parte de desenvolvimento, onde aprende desde o zero até o nível mais avançado, né? Fui participar do desenvolvimento e depois também me chamaram já para poder participar com o treino da seleção principal, onde veio, né, mais um degrau aí desse processo do esporte. O técnico da seleção, ele não é brasileiro? Não, era brasileiro, mas como toda regra aí eles trocam, né, o técnico quando não está dando certo, então resolveram pegar um técnico de fora. É um técnico aí que já foi técnico do Canadá, né, um técnico muito bem visto. O pouco que eu conheço dele, eu vi o desenvolvimento aí, muito bom, até a forma dele aplicar, né, a forma de treinamento também, que eu passei com eles lá, onde é um esforço maior do que um esforço que a gente treina em quadra, né? Atualmente a gente treina aqui na cidade de Campinas, né? 3 vezes por semana, e lá quando a gente vai treinar com a seleção, a gente treina a semana toda, só que é 3 treinos por dia, de 3 horas, então é bem puxado. O treino, quando você vai com a seleção, vocês ficam alojados lá em São Paulo, é isso?
Isso, lá no Centro Paralímpico. Aí lá para fazer todo esse trabalho. Aí com seleção é fisioterapia, é treino tático. Fala um pouco para a gente como que é um ambiente em seleção. Assistir vídeo de adversário. Como que é esse ambiente, Rodolfo? Sim, o tempo todo lá a gente fica sendo filmado, né? Porque além dessa filmagem, o técnico ele gosta de mostrar na tela o que a gente está fazendo de errado e o que pode ser melhorado, né? Então isso ajudou muito. Temos lá também fisioterapeutas, enfermeiros, médicos também de plantão lá o tempo todo, né? Por caso aconteça alguma coisa. Psicólogos também ficam lá para ajudar. É toda uma equipe, né? Nada sem essa equipe não seria essa seleção. Certo. Eu vou colocar agora aqui umas fotos aqui, Rodolfo, a gente falar um pouquinho sobre essas fotos aqui. Aqui os Gigantes. Fala um pouquinho dessa foto, Rodolfo. Isso. Esse é o time atualmente, né, dos Gigantes, onde a gente tirou a foto que a gente conquistou, né, o tetracampeão paulista, que ocorreu no final desse mês passado, em Campinas, né, que ocorreu lá na PUC, o campeonato. E só relembrando, né, que a técnica dos Gigantes, ela passou um tempo como técnica da seleção brasileira. Esse ano, ela ficou um tempo desligado, né, acho que foi 2 anos fora lá que ela pediu licença e retornou esse ano para a seleção brasileira novamente. Ela é a atual técnica dos Gigantes? Isso, dos Gigantes e também da seleção. Da seleção. Esse aqui é o troféu? Esse é o troféu, né, do tetracampeão e a medalha também. Essa foto, a hora que eu fui colocar, deu uma engordada aí. Você não tá gordo, não. Fica tranquilo, viu? Foi. Não, tranquilo. Aproveitando que você tá mostrando essa foto, só para dar falar um pouco sobre a cadeira, né? Você pode ver que os pés eles ficam bem presos também com uma catraquinha, fica presa as pernas também na cadeira. É só o cinto que não dá para ver, que fica preso na cintura para não poder ter aquele deslocamento assim para os lados e nem para frente. E também um cinturão, né? Para ficar bem fixo mesmo. Aí também, como já entrando nesse assunto, nas mãos a gente usa uma luva, que é aquela luva, não existe ainda uma luva para o rugby, né? Específica. A gente usa uma luva anticorte, que é aquela de trabalho, e nessa luva é colocada uma borracha boa, né, para poder ter aderência, e também uma cola conhecida que aqui usa de depilar. Por que isso? Muitos atletas do rugby não têm esse movimento sim, ou esse movimento de abrir e fechar a mão. Por isso que usa essa cola e essa borracha, para tocar a cadeira com a própria... Alguns tocam assim, ó. Não sei se dá para ver aí, ó, com a costa da mão. Porque a maioria são tetra, né? Então eles não têm o movimento das mãos. E essa borracha, essa cola, facilita bastante. Essa foto foi tirada na última semana que eu passei de treinamento lá com a seleção, que foi final do ano. Aí eles sempre, quando acaba, eles tiram uma foto, né, oficial de lá. Essas são as imagens que vão ficando, né? As recordações, fotos para divulgação, é bem legal. Aqui é uma imagem do jogo mesmo, né? Essa imagem, na verdade, é a imagem do treino com a seleção, onde é simulado vários ataques, várias defesas, né, formas de ataque e formas de defesa. Há uma coisa para ressaltar das cadeiras, né, existe 2 tipos de cadeira, a de ataque, que é essa que eu uso, e a de defesa, na frente dela tem uma grade. Por quê? Para facilitar os defensores a conseguir enroscar na cadeira do atacante. Que é para segurar a cadeira do atacante. Isso. E esses defensores, que a gente chamado de ponto baixo,
eles são menos funcional. Por que menos funcional? A maioria deles não tem a forma de mexer a mão ou também não tem muita força nos braços, né? Porque são tetraplégicos. Então, a grade facilita eles a conseguir ocupar um espaço do atacante. Tá. Essa grade, Rodolfo, ela pode, por exemplo, eu já chego lá como atacante, como defensor, ou não? Ela pode ser trocada ali, o mecânico, alguém ajude e eu mudo de posição? Não. A cadeira, com a grade, ela já é fixa, essa grade, não tem como trocar e tirar ela. Então, isso tudo é avaliado pelo técnico e pelo fisioterapeuta, né? Em qual função que você vai se encaixar. Certo. Essa modalidade, ela é organizada pela ABRC, que é a Associação Brasileira de Rugby. Isso, é tudo por essa associação. Essa associação, tipo, buscando uma similaridade, é uma espécie de CBF do futebol? Ela que organiza o campeonato, seleção brasileira, é por aí? Exatamente, é ela que está a par de tudo isso daí, ela que organiza, né? Ela que administra, né? Toda essa parte de campeonatos, né? Ela dá uma ajuda também nos campeonatos regionais. É ela que toma conta de tudo, até nos campeonatos internacionais também. Que é o Brasil, esse esporte ele já é um esporte olímpico, paralímpico. Isso, é um esporte paralímpico. O Brasil, na última Olimpíada, ou a possibilidade, ele é um país, porque eu estava lendo, Rodolfo, que Estados Unidos, Canadá, Austrália, esses países se destacam. O Brasil, na hora de uma classificação para Olimpíadas, ele tem se classificado? Como que está a seleção brasileira quando a gente fala de modalidade, esportes tipo Paralimpíadas? Sim, geralmente, né, tem toda uma classificação para poder estar participando dessas Paralimpíadas. Agora, em novembro, vai acontecer o Parapan, que vai ser no Chile, Santiago, e através disso que vai ser a classificatória para a Paralimpíadas em 2024. Que vai ter ainda essas classificações. Aí o Brasil... E o Brasil, você, claro, um atleta de seleção, o Brasil, ele tem boas possibilidades? Tem sim. Ainda mais agora que teve essas mudanças, né, da parte administrativa, técnico e também de atletas, tem uma grande chance, sim, de estar disputando a Paralimpíadas também. Você mostrou até uma da seleção aí, que foi em 2016, né, foi no Rio de Janeiro, e agora a próxima vai ser em Paris, em 2024. E a seleção brasileira... ela vai fazendo essas convocações e depois tem aquela convocação final lá para disputar. O Rodolfo, a sua preparação, ela é para esse nível chegar até as Olimpíadas ou é diferente, é uma outra preparação? Como que explica para a gente como funciona? Sim, a gente, né, treina também com o time, né? E com a seleção, como eu te falei, são agora 24 atletas e nenhum, assim, praticamente é uma forma garantida. São os 24 que vão lá para os campeonatos. Não, somente 12 pode participar de campeonatos. Então, vai acontecer aí praticamente um tryout, que é chamado, todo final de ano, para o ano seguinte já tiver uma forma de contrato com a seleção. Esses 12 atletas aí que vão ser convocados ainda para o Parapan. Aí depois, com a possibilidade de estar disputando a Paralimpíadas, lá no ano de... 24, né? O ano que vem, né? Isso. 2024, é ano que vem, já pertinho. Tá. Já dá para avistar. Já. Rodolfo, eu quero agradecer demais o seu convite. Você foi muito simpático em atender, né? A gente tem o programa Marcha pela Acessibilidade, está sempre conversando com um advogado que vai falar de direito, falando sobre legislação. Aí tem também essa parte de esporte, hoje falando, gente, desmistificando um pouquinho essa questão aí do rugby, né? Do rugby,
em cadeira de rodas. Quero demais mesmo agradecer a sua participação e quando você tiver material dos gigantes, da seleção brasileira, material seu, por favor, me mande para a gente colocar na programação e divulgar na Rádio Valinhos FM. Muito obrigado mesmo, Rodolfo. Imagina, Wagner, eu que agradeço o convite aí e já ofereço também, o dia que você quiser falar um pouco também sobre a acessibilidade da cidade, eu me ofereço aí para estar falando o que seria bom, o que não está sendo certo. Eu estou à disposição aí para esse trabalho ocorrer melhor ainda. Vamos, sim, porque essa pauta, meu amigo, essa pauta é enorme, mas a gente precisa se ocupar os espaços, Rodolfo. Eu sempre digo, nós, pessoas com deficiência, a gente precisa ocupar os espaços, essa questão de não deixar que seja normalizada a situação. Você é atendido aqui embaixo mesmo. Não, a acessibilidade, ela é lei, ela está garantida desde decretos a leis, enfim, nós temos um arcabouço aí que garante. Então, a gente tem que ocupar esses espaços e realmente buscar acessibilidade ampla, geral e restrita. Vou te chamar assim para a gente falar um pouquinho dessa questão da acessibilidade. Meu amigo, um grande abraço para você e, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, obrigado, eu que agradeço. Muito bem, conversamos com o Rodolfo Polidoro. Ele é jogador do Gigantes de Campinas, do rugby cadeira de rodas e também atleta da seleção brasileira. Semana que vem estaremos de volta com mais um Marcha pela Acessibilidade.